Desde que o homem passou a transformar a natureza para seu uso próprio, nós temos vivido as consequências dessa ação humana. Eu tô aqui hoje para falar sobre o Parque Saint-Hilaire, localizado em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. E se tu ainda não conhece nada sobre esse parque, fica nesse vídeo. O parque foi criado em 1947 pela aquisição da Companhia Hidráulica Porto-Alegrense, que servia para captação de água. Dividido entre Porto Alegre e Viamão, sendo a maior parte em Viamão, ele tem como objetivo preservar ecossistemas e a diversidade biológica, incentivar a pesquisa e a consciência ambiental. Além disso, ele reserva nascentes que contribuem para a formação do Arroio Dilúvio, que é o córrego na Ipiranga, em Porto Alegre, e as colinas das terras altas com butiazais. Contendo o bioma do Pampa e da Mata Atlântica, é separado em duas áreas, uma de preservação permanente, de 908 hectares, e uma para recreação pública, de 240 hectares. O parque, assim como toda a natureza, é regido sob várias leis. Infelizmente, a falta de fiscalização e o plano de manejo, que é um documento técnico que fiscaliza o uso e a conservação da natureza, tem intensificado os crimes contra essa área. Tanto no interior quanto no entorno do parque, nós temos visto constantemente o descumprimento dessas leis. Por exemplo, nós temos visto invasões do parque para moradia ilegal, que ironicamente a CE fornece luz, o lixo acumulado, atividades de queimadas, erosões, desmatamento, desmoronamento e depredação. Fechado desde 2014, o parque começou a ser oficialmente administrado por Viamão em 2022, na gestão de Nilton Magalhães Valdir Bonato, do PSDB. Em 2023 foram anunciadas obras para a construção de um ginásio de esportes e um centro de eventos com investimento de 10 milhões do Estado, prometendo quiosques, estacionamento pavimentado, quadras, ciclovias, melhorias na parte elétrica e abastecimento de água, com previsão de reabertura em agosto de 2024. No entanto, o parque teve a sua primeira aparição em setembro de 2024, onde a gente pode perceber duas coisas fundamentais. A primeira é que a obra nem terminou. Nem metade das coisas que foram prometidas estão construídas, o que demonstra um grande descaso com toda a população de Porto Alegre e Viamão, que sempre utilizou a área do Saint-Hilaire como um lazer. A segunda coisa é o desmatamento. Visitando o parque e conversando com moradores de Viamão, que frequentavam o parque muito antes do fechamento de 2014, podemos observar que o Saint-Hilaire está sofrendo um desmatamento de grande magnitude. Aquela preservação que eu citei antes está sendo completamente descumprida. Muitas árvores estão sendo cortadas, o que tem alterado a paisagem, o clima e até mesmo o cheiro, o aroma desse parque tão querido. A própria terra que cobre o chão que a gente anda no parque se transformou numa lama, e as poucas construções que temos, como um parquinho que foi substituído e uma quadra, já estão sendo construídos em áreas que já estavam desmatadas para construção. Então por que esse grande desmatamento? Moradores de Viamão protestaram contra a derrubada das árvores no movimento Salve o Parque Saint-Hilaire, que não se sabe o porquê e para onde toda essa madeira está sendo destinada. O Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, INGA, advertiu o risco para as nascentes, flora e fauna por esse uso de máquinas pesadas. O então prefeito Nilton Magalhães, agora substituído por Rafael Bortoletti, também do PSDB, alegou que essa atividade faz parte do plano de manejo, aquele plano que eu citei anteriormente que protege a natureza, e que tudo isso é legalizado. Contudo, a população protesta, alega que a comunidade nunca foi avisada ou que nunca houve um debate sobre isso e que nem foi sinalizado o que estava sendo feito. Além disso, os moradores relatam que muitos animais foram mortos nesse processo. Também tivemos uma manifestação do movimento Não ao Lixão, em Viamão, pela preservação do parque. Movimento esse que luta contra o projeto do aterro sanitário aprovado em 2019, na gestão de André Pacheco, que, sob pressão do movimento em 2020, revogou temporariamente a decisão. Projeto este que pode matar nascentes e contaminar o lençol freático em uma área rural de Viamão, próxima da produção de alimentos e de uma aldeia indígena, impactando toda a vida da cidade e para além dela. Fato é que continuamos vendo em pequena e grande escala a negligência e a exploração da natureza em nome do lucro. Enquanto poucos lucram com a destruição do planeta, muitos, o povo, o proletariado, está sofrendo as consequências a cada dia na sua saúde e na sua convivência nas cidades. Há pouco tempo atrás tivemos uma pandemia e nesse ano não foi diferente. Tivemos um incêndio no Pantanal que bateu o recorde de maiores incêndios de 2020, que cobriu uma área 4 vezes maior que a cidade de São Paulo. As enchentes no Rio Grande do Sul devastaram as cidades como Eldorado,
Guaíba, Canoas, a própria Porto Alegre, Rio Pardo, Santa Cruz. As pessoas perderam seus empregos, suas casas e por 3 meses nós ficamos completamente abalados. Além disso, fora do Brasil, nós tivemos também enchentes na Alemanha e calores de 53 graus na Índia. Exemplos não faltam, sem falar nas guerras, como na Ucrânia e no Oriente Médio, que liberam as substâncias mais nocivas no ar e no solo, bem como muitas fábricas. A questão que fica é, mesmo com órgãos gestores de leis de patrimônio e de meio ambiente, mesmo com alguns poucos movimentos de comunidades e relatos de pessoas, a nossa natureza continua sendo devastada por poucos em nome do lucro. E as novas gerações têm cada vez menos tempo para mudar isso. A pergunta que fica é, como diria Lenin, o que fazer? Será que a nova gestão do PSDB vai tomar medidas contra essa devastação? Será que os pequenos movimentos da comunidade de Viamão vão conseguir ser ouvidos? Será que a dita esquerda que se concentra na capital de Porto Alegre vai até Viamão travar essa luta com o povo? A mesma esquerda que não se uniu o suficiente, não se uniu nem metade de movimentos como Fora Bolsonaro em Porto Seco para denunciar o absurdo que é botar um abrigo ao lado de um lixão? Então, o que fazer?